Disjuntor desarmando. Esse talvez seja um dos maiores problemas que você, como eletricista de manutenção, vai encontrar aí no teu dia a dia, quando o cliente vai te ligar e vai relatar esse tipo de problema, e você vai precisar de alguma forma ir lá e resolver, ou quem sabe perguntar algumas coisas para o cliente antes de ir lá e já saber mais ou menos o que pode ser. E existem uma infinidade de coisas que podem estar ocasionando esse fato, e é por isso que hoje eu vou fazer um vídeo sobre como que a gente vai descobrir o porquê que um disjuntor está desarmando. Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Wondowski, sou engenheiro eletricista e também já trabalhei há muitos anos como eletricista. E eu me deparo, hoje em dia, por mais que eu não esteja mais na linha de frente, eu me deparo com muitos clientes ligando por esse motivo. E antes de eu poder pedir para algum funcionário ir lá e ver o que está acontecendo, eu preciso fazer uma análise minuciosa do que pode estar acontecendo, e quando ele chega no local, ele também precisa saber o que está acontecendo e identificar os pontos principais que podem estar ocasionando a queda do disjuntor. Nesse vídeo eu vou fazer um breve esquema e vou falar sobre todos os erros que geralmente a gente encontra nesse tipo de situação e como que você pode, graças a esse tipo de conteúdo que eu estou fazendo aqui, reduzir o teu trabalho e já ir mais preparado. Então, é um conteúdo bem legal que eu acredito que pode melhorar aí a tua velocidade de encontrar os problemas, ou quem sabe você pode estar com esse problema e estar nesse vídeo para resolver ele. Eu espero que possa te ajudar alguma das ideias que eu vou dar aqui. Então, vamos começar com a função básica do disjuntor e por que ele desarma. O disjuntor ele tem duas funções. A primeira função é sobrecarga e a segunda função é curto. Ou seja, quando o cliente te liga falando que o disjuntor está caindo, primeira coisa, você pergunta para ele em que situação que ele caiu. Por exemplo, sobrecarga. Você ligou algum equipamento mais pesado, com maior corrente, um equipamento diferente, alguma coisa nesse disjuntor? Ah, liguei um chuveiro, liguei uma torneira, liguei um forno nesse disjuntor e ele caiu. É um caso que bem simples de resolver. Ele caiu por causa disso, então você já sabe o começo da história. Ah, mas ele pode ter caído também por exemplo, o cabo descascou, fechou um curto, deu problema no equipamento, fechando o curto também. Isso também pode acontecer. Poderia ter alguém fazendo alguma manutenção, ter parafusado até a parede e esse parafuso ter pego a tubulação e na tubulação pegou também os cabos. Então, esses dois casos já acontecem isso. Eu vou falar como que soluciona cada um deles. E daí tem mais um monte de coisa depois disso, é claro. Então fique até o final, porque isso daqui é só o começo do iceberg. Se deu sobrecarga, o que acontece quando dá sobrecarga? Como eu disse, é quando o cliente conecta algum equipamento acima da corrente do disjuntor. Então, nesse caso, a solução básica seria colocar esse equipamento que ocasionou a sobrecarga em um disjuntor específico para ele, passar um novo cabeamento para isso. Então, a primeira solução seria passar um circuito novo. Ah, mas eu não quero passar, eu quero que esse disjuntor ele alimente todos os equipamentos, mesmo esse novo aí que está dando essa sobrecarga, que está passando, a soma de todos eles está passando o que o disjuntor aguenta, mas eu quero que fique apenas um disjuntor, eu não tenho espaço, o que eu faço? Eu vou para a segunda opção nesse caso aqui, que é aumentar o cabo e o disjuntor. Você nunca pode simplesmente aumentar o disjuntor. Então, se tem um disjuntor de 16, provavelmente o teu cabo vai ser 2,5. Tem um disjuntor de 20, dependendo da situação pode ser 2,5, mas geralmente a gente já coloca de 4, 25, 4 milímetros. 32, 4 milímetros, existem situações que pode precisar do 6. Então, existem algumas questões a respeito disso que entra fator de agrupamento, demanda, que não é o caso desse vídeo, mas via de regra, você tem um disjuntor de 16 com cabo 2,5 e está desarmando, a tua carga está mais pesada. O que eu indicaria? Coloque um cabo 4 milímetros e aumente o disjuntor para 20. Continua caindo, aumenta o disjuntor para 25, que ainda o cabo 4 milímetros aguenta. Ah, ainda está caindo. Aí eu já começo a ficar um pouquinho preocupado de deixar apenas em um circuito. Nesse caso, eu provavelmente já separaria os circuitos e provavelmente não caberia um cabo 6 aí na tubulação existente. Mas então, a segunda opção, no caso da sobrecarga, é você trocar o disjuntor e cabo.
Isso eu estou falando para reforma. Então, vai ter gente falando, ah, mas vai ter o fator de agrupamento, você vai aumentar a quantidade de cabo no tubo, não sei o quê. Eu estou falando de reforma, eu estou falando de manutenção, eu não estou falando de projeto, nem de execução nova. Você não vai chegar no teu cliente, eu estou falando do dia a dia, eu não estou falando da solução ideal, da solução aí que os professores pregam. Eu estou falando que você chega numa casa, tem um quadro embutido, você tem 3 mangueiras, todas elas estão cheias de cabo e você precisa resolver o problema. O que você faz? Você vai passar um cabo, ou tentar passar esse cabo, por exemplo, 4 milímetros, para solucionar o problema e ponto. Não vou entrar em detalhes daqui, que é diferente de quando eu estou falando em projeto, que inclusive eu tenho uma série de vídeos sobre isso, ainda está bem no comecinho, porque dá trabalho de fazer esse tipo de vídeo, mas é outros 500 quando a gente fala de projeto, ou quando a gente fala em situações de reformas que o cliente paga para você quebrar uma parede, para você passar mais tubo. Eu estou falando que o cliente ligou e ele só quer resolver teu problema o mais rápido possível, geralmente ele não vai ter o dinheiro absurdo para resolver esse problema, então você tem que resolver de uma forma que fique certo e que não dê problema para frente. Então, no caso de sobrecarga, então o teu cliente ligou, está desarmando o disjuntor porque ele conectou algum equipamento a mais, o ideal seria primeiro passar um circuito novo ou manter o circuito mudando o disjuntor e cabo. Agora curto. O curto, ele pode estar tanto no cabo quanto no equipamento. Como que você vê isso? Pluga o equipamento e liga o equipamento. Se ele está desarmando o disjuntor, provavelmente é curto, considerando que ele não entrou no fator de sobrecarga. Outra situação, que também a gente pega bastante, com o tempo, o cabo ele pode pegar e pode descascar, pode sair um fiozinho ali, pode ter uma má conexão, pode estar mal conectado no disjuntor, pode ter soltado ali a conexão do disjuntor, isso pode desarmar. Então, eu diria assim, quando é curto, veja se não é o problema do equipamento, se não for, você vai ter que seguir esse cabo, porque em algum ponto dele pode estar dando curto. Isso eu estou falando quando você arma e já cai. Se ele arma, fica um tempo e depois cai, tem outras possibilidades que eu vou falar mais para frente. Eu estou falando de uma situação ideal que é só um curto. Você pegou o curto ali no equipamento. Já aconteceu em escola, por exemplo, da criança pegar um cabo, isso é real, aconteceu comigo. A criança pegou o cabo, foi na tomada e ligou as duas pontas do cabo na tomada. O disjuntor desarmou. Você tentava, o diretor me chamou para ir lá, eu ligava o disjuntor, caía, ligava o disjuntor, caía. E o que era o problema? Não achava. Até que a gente foi rodando para ver quais que eram as tomadas que estavam nesse circuito, ligadas nesse disjuntor, e a gente encontrou a gambiarrinha ali da criança. Então, era um curto direto na tomada e isso desarmava direto. Então, ligou, desligou, é um curto direto, é mais simples de resolver. Então, para resolver curto, você vai no equipamento, e também você vai seguir o cabo. Beleza. Agora chega a parte mais difícil. Isso daqui é maravilha de resolver. Quando o cliente te chama para resolver dessa forma, não tem erro, é muito sossegado. O problema é que muitas dessas vezes o cliente ele não te chama para resolver uma situação assim. Ele te chama em problemas um pouquinho mais complicados de encontrar o problema. E são esses problemas que eu vou exemplificar aqui, que são coisas práticas que eu já passei. Inclusive, a ideia desse vídeo foi porque eu passei por uma situação dessa nessa semana. Então, é por isso que eu tive essa ideia e eu sofri inclusive para encontrar, porque a gente foi eliminando várias possibilidades e é por isso que eu tenho esse vídeo, é por isso que eu vou falar sobre isso. Então, imagine a seguinte situação. O cliente ele te liga e ele te fala o seguinte: o disjuntor ele cai, geralmente a pessoa comum ela fala cai, né? Ele não desarma, ele cai esporadicamente. Aí, às vezes é no meio do dia, às vezes é de noite, às vezes é no final de semana, às vezes é dia de semana, e eu não sei o que é o problema. Quero que você resolva. Então, nesse caso, existe uma probabilidade de ser sobrecarga? Existe. Curto, acho difícil. E tem outras possibilidades. Quando o cliente ligar para você falando isso, que o disjuntor desarma esporadicamente, faça o seguinte. Primeiro, perguntando para o cliente, né? Você conectou algum equipamento novo no mesmo cabo desse disjuntor? Não. Se ele conectou, você já sabe mais ou menos o que pode ser. E também você já descarta uma possibilidade de curto do equipamento. Você segue o cabo e o cabo não tem nenhum ponto aparente aí de cabo um encostando no outro. Ou você não consegue ver o cabo, mas como eu disse, quando é curto no cabo, geralmente você bate, ele desarma, ele continua desarmando, ele não vai desarmar esporadicamente, ele vai desarmar. Então, você elimina provavelmente o curto, porque se ele não está cabo com cabo encostando direto, ou cabo com terra encostando direto, não é curto. Provavelmente, mas provavelmente não é.
Então você já matou essas duas possibilidades. E daí, o que você faz? Qual que é o problema que pode estar acontecendo? Vou citar alguns casos recentes meus, e alguns antigos também, que aconteceram, para exemplificar, para vocês irem direto no ponto. Primeira questão, quando ele desarma, quando ele não segura, digamos assim, é o problema do disjuntor. Já peguei alguns lugares que o problema era o disjuntor. Ou seja, passou ali 1, 2 anos, 3 anos, e o disjuntor deu problema. Ele começa a desarmar esporadicamente. Isso acontece. Então, quando o cliente me liga e eu não tenho nenhuma dessas possibilidades aqui, eu pego e troco o disjuntor. Geralmente é o disjuntor. Então, você mata quase com toda certeza o problema, é o disjuntor. Agora, existem possibilidades que, então, você eliminou sobrecarga, eliminou curto, não é o disjuntor e continua desarmando. Exemplo do que já aconteceu comigo. O cabo, em algum ponto de conexão, ele pode estar com uma emenda mal feita ou com uma emenda que já passou ali do tempo, e essa emenda gera aquecimento, e com o tempo esse disjuntor vem a cair. Eu já peguei caso exatamente dessa forma, que eu demorei, inclusive, para encontrar o problema, mas quando eu encontrei, já estava tipo, todo corroído ali o cabo de aquecimento num ponto de emenda. Então a emenda ela pode sim desarmar o disjuntor e é uma coisa às vezes que você nem se liga. Também pode ocorrer de desarmar o disjuntor em caso de má conexão. Mesmo ponto, gera ali um aquecimento no disjuntor, geralmente no disjuntor, e ele vai desarmar. Então, esses são casos aí que você já mata várias possibilidades. E basicamente é isso. Eu não entrei em detalhes de como que eu faço essa medição, como que eu vou lá no local e vejo. Isso eu acho que pode ser assunto para um outro vídeo. Esse vídeo eu queria mais falar sobre esses dois itens e como que eles podem se ramificar e quais que são os problemas que podem estar acontecendo. Se você está tendo algum problema diferente, comenta embaixo desse vídeo, eu vou responder todo mundo e vou trocar uma ideia, a gente vai chegar a uma solução. Eu vou tentar ajudar vocês, baseado no que eu já vivi, claro, para a gente resolver. Porque nesse canal eu quero fazer uma coisa muito mais voltada à prática do que necessariamente à teoria. Eu quero discutir coisas reais que acontecem aí no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não sabe resolver, e a gente precisa chegar para o cliente resolver. Então, se você ficar atento nessas dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir resolver quase todos os seus problemas aí de desarmes de disjuntor. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.